Olá, como vai? Eu sou Salvador dos Santos e estou aqui para entregar para você uma mensagem de paz, de fé e de esperança. Talvez essa mensagem fique um pouco extensa, mas se você ficar comigo até o final, com certeza vai tirar dela o grande proveito. Mas se você achar que você não está precisando de palavras como essas, de um conteúdo como este, talvez você possa ter alguém perto de você, algum parente, algum amigo, algum vizinho, que esteja precisando exatamente de palavras como estas. Então, faça desta a sua mensagem para esta pessoa. Em função dessa pandemia, estamos todos passando por uma temporada crítica e obstáculos quase intransponíveis para milhares e milhares de famílias. Muitos pais que já viviam com a maior dificuldade para sustentar seus filhos e a si próprios estão desesperados, sem saber qual atitude tomar. As pessoas estão com medo. O terror disseminado pelas informações nos veículos de comunicação faz com que a gente perca a capacidade de filtrar o que é verdade e o que é mentira. As medidas impostas pelas prefeituras e pelos governos estaduais nos enfraquecem ainda mais, pois não sabemos se temos razão ou não para contestar, porque as informações são sempre incertas. Sabemos que as estruturas para atendimento médico hospitalar estão abarrotadas de gente doente não só de Covid, mas só se fala nos efeitos desse vírus. Nas televisões a gente só ouve que não existe forma nenhuma de tratamento que possa amenizar os efeitos desse Covid-19. Por outro lado, já foi confirmado que em muitos lugares os prefeitos e as prefeitas seguiram recomendações também de médicos e distribuíram medicamentos que evitam a doença na população. Além do que, as prefeituras e os governos dos estados receberam muito dinheiro do governo federal para montar a estrutura adequada para o momento em que mais pessoas ficassem doentes. Mas muitos usaram esse dinheiro para outras finalidades, para outras coisas, e não para melhorar a estrutura da saúde. Enquanto isso, mandam você ficar em casa. E aí eu vou fazer aquela pergunta que os educadores financeiros fazem, pergunta que deixa a gente a pensar. Lá vai a pergunta. Se a partir deste momento você não recebesse mais nenhum real, se a partir deste momento você não tivesse nenhum salário, nenhum ganho, chega o final do mês e você, desempregado, não recebe nenhum centavo. Por quanto tempo você teria recursos para continuar sustentando dignamente a sua família? 1 mês? 2 meses? 3 meses? Quanto tempo? Com um agravante. Você é o papai de algumas crianças que agora estão sem aula e, portanto, sem merenda escolar, e você é o único provedor da família. Isso vale também para as mulheres provedoras? Pense bem. Por quanto tempo vai ter comida na sua mesa e as contas de luz, água, telefone e outras estarão pagas? Eis a questão. A resposta é você que sabe. Eu sei que neste momento aumenta o desespero dos pais. Mas você não vai deixar o desespero lhe dominar. Você é forte, inteligente, responsável e digno de criar seus filhos com responsabilidade. Você vai falar para os seus filhos o que está acontecendo e explicar que tudo isso é passageiro. Que logo tudo vai ser resolvido e que a vida vai melhorar muito. Que eles nasceram numa família humilde, mas honrada, e que eles devem estudar, querer aprender tudo de bom que puderem, respeitar os professores, conviver bem com os amigos, se espelhar naqueles que fazem as coisas certas, não despertar inveja do que os outros têm, mas escrever como meta tudo aquilo que eles acham que é bom e bonito e que gostariam de adquirir. Não é para ficar disputando resultados sobre coisas fúteis ou desnecessárias. É para aproveitar o período de criança e a adolescência para o aprendizado. Convença-os à disciplina. Mostre para eles as histórias de pessoas que também foram crianças pobres
e que hoje são os mais bem-sucedidos em diversas áreas de negócios, esportes, na música ou em muitos outros setores no mundo todo. Você é a primeira inspiração de seus filhos. Portanto, o primeiro bom exemplo deve ser o seu. Faça coisas que orgulhem seus filhos. Faça tudo para que sua família seja um exemplo de harmonia, mesmo neste momento difícil. Contribua para que outras famílias tenham a sua como bom exemplo. Eu sei que quando a gente passa por situações de falta de recursos para prover as necessidades da família, não é fácil conter as emoções. Porém, temos que ser resilientes e entender que somos o alicerce da nossa família e devemos ser fortes o suficiente para não deixar que ela desmorone. Temos que manter as luzes da fé e da esperança sempre acesas. As mães, especialmente aquelas que não têm atividade profissional, sofrem ainda mais por não poder contribuir com a solução do problema. Muitas vezes, a convivência do próprio casal acaba sendo abalada pela circunstância. Mas cabe aos dois sentar e, de maneira respeitosa, encontrar a solução para ultrapassar esse obstáculo. Duas cabeças têm mais chances de resolver o problema comum enquanto as coisas não voltam à normalidade. Mas as situações difíceis fazem com que a gente reaja e nessa reação pode estar a saída para uma nova e boa realidade. A pessoa que gostaria de te contratar não pode, porque o estabelecimento dela está fechado ou trabalhando em condições reduzidas. Eu sei. Deve ser desesperador. E aí você lembra que quem obriga o teu patrão a fechar o comércio dele e te obriga a ficar em casa é um funcionário público que tem seu salário garantido no final do mês. Salário esse que você ajuda a pagar com os impostos e taxas que recolhe até quando bebe um gole de água. Bem, eu comentei tudo isso para chegar ao que realmente vim falar hoje para vocês. Eu disse que vim falar de fé e vim falar de esperança. Mas eu preciso que você preste muita atenção. Você já percebeu que ninguém vai resolver o seu problema? Mesmo que esteja recebendo o auxílio emergencial do governo federal ou a Bolsa Família, isso não vai te livrar dessa situação. Eu estou dizendo que você precisa tomar uma atitude positiva. Você precisa encontrar meios de sair desse atoleiro com seus próprios recursos. Você sabe fazer algum tipo de trabalho? Claro que sabe. Esse conhecimento ou essa prática que você tem vai te tornar um profissional competente e respeitado, mesmo sem patrão. Seja lá o que for. Só é preciso que você se esmere e ofereça o melhor que puder fazer, com alegria, com profissionalismo, com respeito por quem está contratando o seu trabalho. Serviços de hidráulica, elétrica, manutenções das mais diversas, gastronomia, pintura, cuidar de pessoas que precisam de cuidados especiais, enfim. Existe uma lista enorme de atividades que precisam diariamente de profissionais, mesmo com os decretos do para tudo. É difícil iniciar? Sim. Muitas vezes a gente tem que se reinventar, erguer a cabeça e partir para a ação. Todo o universo está em movimento. A Terra permanece em pleno movimento de rotação e de translação. Então você também não pode ficar parado. Só a ação faz as coisas acontecerem. Neste momento, comece a oferecer seus serviços na própria região onde reside. Este é um momento em que os líderes comunitários precisam exercitar a sua liderança com mais vigor. Através das associações, é possível organizar atividades que façam convergir as necessidades dos moradores para que entre eles possam se ajudar usando as suas qualificações.
Quem pode abrir essa porta é você. Você vai se propor a mudar, a pensar de maneira diferente e vencer. Você vai deixar esse estado de sofrimento. Você vai se comparar só aos vencedores. Você vai adotar a sua vida e não a dos outros. Mas se aquelas pessoas puderem fazer fortuna, ou a que outras pessoas puderam fazer fortuna numa profissão igual à sua, você também pode. A única pessoa que com autoridade para dizer se você será ou não um vencedor é você mesmo. Esquece que alguém algum dia disse que você não teria capacidade ou não poderia ter uma vida abundante porque você nasceu numa família pobre financeiramente. Essa era a realidade dos seus pais e dos seus avós. A sua realidade é você que constrói. E você é um vencedor. É isso que você vai fazer a partir de agora e ensinar seus filhos a serem vencedores também. Se dedique à busca de conhecimento, de treinamento. Pratique com determinação tudo o que aprenderes e mostre, primeiro para você mesmo, quem é o vencedor e depois apresente suas conquistas para que outros possam se espelhar em você. Boa sorte!